fevereiro 17, Levítico 24. Depois de dar as instruções sobre as 3 festas fixas, as Shalosh Regalim, Deus fala a Moisés para mandar os filhos de Israel trazerem azeite puro para as lâmpadas do candelabro, da menorá, de modo que permanecessem sempre acesas. Isto era incumbência de Arão, o sumo sacerdote, né? O sacerdote maior. Arão é que tinha que tomar conta dessa parte. Ele deveria também fazer 12 pães da farinha que recebesse e os colocar em 2 fileiras de 6 pães sobre a mesa de ouro puro. Então aquela mesa que ficava no santo tinha 6 pães do lado e 6 pães do outro. Existe inclusive um local lá perto do Mar Vermelho, onde eles reconstruíram um tabernáculo. Só não fizeram de ouro, cobre e prata, mas o resto tudo eles copiaram exatamente conforme as ordens de Deus. É interessante ver isso, procurar na internet. É o tabernáculo do Red Sea, Mar Vermelho, muito interessante. Tem tudo lá, a mesa da proposição com os pães, a arca da aliança, a menorá, né, o candelabro, o altar de bronze lá fora, a bacia de bronze, muito interessante. Sobre cada fileira, Arão deveria colocar incenso com memorial ao Senhor, quer dizer, em frente aos pães. Aqueles pães, a cada Shabat, eram trocados, e os que saíam, os sacerdotes comiam, e só os sacerdotes poderiam comer. Estes pães seriam para os sacerdotes, que deveriam comê-los ali mesmo, no lugar santo. Bom, agora a Torá relata a história de um homem que era filho de um egípcio e de uma israelita da tribo de Dan. Já errou porque casou com o egípcio. Lembrem-se que quando o povo saiu do Egito, muitos egípcios saíram com eles. E esses egípcios é que também trouxeram confusão. A gente pode acreditar a essas pessoas que vieram junto com os filhos de Israel muitas das problemáticas que aconteceram, porque eles tinham outros costumes. Eles tinham outros costumes, eles tinham outros deuses, eles tinham outros hábitos e contaminavam. Era difícil você tentar seguir uma situação dentro de junto com pessoas que pensam diferente, é complicado. E por isso também que Deus o tempo todo fala para o natural e para o estrangeiro, porque havia muitos estrangeiros no meio dos filhos de Israel. Então essa história é a história de um filho de um egípcio com uma israelita da tribo de Dan. Esse homem brigou com um israelita dentro do arraial. Então este homem blasfemou o nome de Adonai, xingou Deus, e o amaldiçoou. Então ele foi levado a Moisés e o levaram e o deixaram sob guarda, até que Adonai lhes dissesse o que fazer. E Adonai disse a Moisés: tira o que amaldiçoou e o leva para fora do arraial. E todos os que o ouviram amaldiçoar colocarão suas mãos sobre a cabeça dele e vão apedrejá-lo. E diga ao povo de Israel: quem blasfemar e amaldiçoar o nome de Deus será morto. Dessa mesma maneira. Era um exemplo. Também quem atacar e matar alguém será morto, seja natural, seja estrangeiro. Mas quem matar um animal o restituirá igual por igual. E se alguém mutilar o seu próximo, será mutilado, igual por igual, olho por olho, dente por dente. Isso aqui é uma forma direta de dizer que o que você fizer é o que vai ser feito a você. Só que existe a tradição, na tradição judaica, não apenas a Torá, como nós conhecemos, escrita, mas também uma Torá chamada Torá oral, que teria também sido comunicada por Deus a Moisés, só que Moisés não escreveu, ficou só na transmissão oral de boca a boca. E segundo essa tradição oral, quando é dito aqui olho por olho, dente por dente, não quer dizer que vai arrancar o olho e vai quebrar o dente do outro que quebrou seu dente. Não é isso. Isso significa uma compensação financeira, monetária, algum tipo de compensação, de indenização. Porque
livro de Levítico, capítulo 19 e 18, que é aquele versículo que diz: não te vingarás, não guardarás ódio, não te vingarás do teu irmão, ame o próximo como a ti mesmo. Esse versículo impede que a pessoa se vingue. Então não faria sentido, segundo esses intérpretes que acreditam que exista uma Torá oral que completa a Torá escrita, não faria sentido Deus dizer em um artigo, não te vingues, e no outro mandar arrancar o olho daquele que arrancou seu olho. Eles têm esse entendimento. Eu não sei. Não sei o que dizer disso. Eu acho que o que Deus queria que fosse escrito, Ele mandou Moisés escrever. Se não está escrito, é porque Deus não queria que fosse escrito. E, quanto à interpretação, dizer que algumas coisas não fazem sentido, podem não fazer sentido para nós agora que não temos o conhecimento dos costumes da época. Nós não sabemos, nem nós sabemos também como é que era implementada essa determinação. Ninguém sabe. Então, para nós, algumas coisas podem até não fazer sentido. Mas o fato é que essa questão da lei de talhão, olho por olho, dente por dente, é bastante debatida. E é motivo de posicionamentos diferentes. O judaísmo rabínico explica as coisas que na Torá escrita parecem incompletas, se completam com a Torá oral. Os saduceus, que eram os dois grupos mais importantes do tempo de Jesus, eram os fariseus e os saduceus. Os saduceus, aqueles mais políticos que tomavam conta do templo, e os fariseus, os mais religiosos, seriam os ultra-ortodoxos de hoje. Os saduceus não acreditavam na validade da Torá oral. Então, não é uma coisa que todo mundo aceite pacificamente. Alguns aceitam, outros não aceitam. Eu, por exemplo, não aceito. Mas, isso é meu posicionamento pessoal. Bom, então Moisés mandou que levassem o tal homem que havia blasfemado, levassem-no para fora do arraial e o apedrejassem. E os filhos de Israel fizeram como Adonai, o Senhor, ordenou a Moisés. Ele tinha dito, quem blasfemar o nome de Deus vai ser morto dessa mesma maneira. Eu acho que o objetivo aqui é dizer: santifique o nome do Senhor, não profane o nome do Senhor. Não fale o nome de Deus em vão, não amaldiçoe a Deus. Não coloque na sua boca o nome de Deus por questões cotidianas. Acho que está dizendo isso aqui para nós. Tomarmos cuidado em preservarmos o nome do Senhor, que é um nome precioso. Um salmo. Oh, coisa linda.